Muito bem, caros estudantes, caras estudantes, dando sequência à nossa série de estudos, ao nosso conteúdo sobre o iluminismo, vamos então conhecer de perto um pouco os principais filósofos iluministas e quais eram as principais ideias defendidas por estes. Os filósofos iluministas. Os pensadores iluministas do século XVIII foram profundamente influenciados pelos avanços da ciência, os avanços da ciência do século XVII, como nós vimos anteriormente, e estes filósofos então aplicaram os métodos desenvolvidos no século XVII em suas análises sobre a sociedade, criticando as instituições políticas e econômicas dominantes no antigo regime. Então veja que eles aplicaram os métodos que foram desenvolvidos no século XVII, trouxeram aí essas ideias, esses avanços para o século XVIII, aproveitando então o ensejo, eles criticavam as instituições políticas e econômicas que dominavam a Europa no antigo regime. Entre esses filósofos podemos citar o Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, que era francês e foi escritor e filósofo. Charles-Louis de Secondat, ele criou ou foi autor da principal obra, O Espírito das Leis. O Espírito das Leis. Nessa obra, O Espírito das Leis, Montesquieu, então, ele defendia a ideia de que a religião e a política não podiam ser confundidas. Além, digo que talvez o maior legado que Montesquieu deixou para a atualidade ou deixou para a posteridade foi a questão da defesa dele em relação ao poder de um Estado. O poder do Estado ou o poder de um Estado deveria ser dividido em três: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Modelo político que a maioria dos países, inclusive o Brasil, segue nos dias atuais. Entretanto, é assunto que nós veremos em um momento posterior. Além de Montesquieu, vamos conhecer também falar um pouco sobre Voltaire. Voltaire, que era deísta. Veja que Voltaire nome original, nome verdadeiro, desculpa-me, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Ele também era francês, nasceu em Paris, era dedicado à literatura e frequentava os salões literários que eram mantidos pela alta burguesia. Entretanto, Voltaire ele teve um conflito com um nobre e por essa razão ele foi obrigado a se exilar na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele teve contato com as obras de John Locke e de Isaac Newton. E aí, é claro que neste período ele publica as cartas inglesas e as cartas filosóficas, defendendo cartas inglesas e cartas filosóficas. Voltaire, em suas obras, defendia a liberdade de expressão e criticava o absolutismo e o controle que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Também, além de Montesquieu, de Voltaire, temos aí também o suíço Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra, na Suíça, exerceu diversas ocupações durante a sua vida, como músico, secretário e filósofo. Ele que é o autor do contrato social. Nesta obra, ele defendia a ideia de que para os cidadãos garantirem sua liberdade em uma sociedade civil, eles deveriam abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade, onde os bens são coletivos e os interesses são comuns.
Note bem que as ideias de Jean-Jacques Rousseau, que era suíço, vai influenciar o pensamento socialista sobre essa questão de você abrir mão de um direito individual para o bem da coletividade, você abrir mão de sua liberdade civil em detrimento, ou seja, abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade. Pensamento este que que foi pregado, né, pela sociedade pela sociedade socialista, inclusive podemos citar aí o pensamento de Karl Marx. Em sua forma de pensar, em sua ideia, em sua forma de pensamento de cunho socialista. Para Jean-Jacques Rousseau, os cidadãos teriam maiores condições de manter sua liberdade e combater a corrupção do ser humano, desde que se preocupasse ou entendesse que os bens deveriam ser coletivos e todos os interesses deveriam ser interesses comuns. Veja que Rousseau acreditava que todo o poder tinha origem no povo e somente seria legítimo se exercido em seu nome. Também temos aí o filósofo Denis Diderot, que também era francês. Diderot, ele é um dos filósofos enciclopedistas, ele que escreveu com a ajuda de outros filósofos a enciclopédia, sendo que foi um nome importante na elaboração da enciclopédia com a ajuda do matemático Jean d'Alembert. E é claro que além de Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, Barão de Montesquieu também participaram na enciclopédia. O que seria a enciclopédia? A enciclopédia é uma palavra que tem origem grega e significa cadeia de conhecimentos. Foi no século XVIII que os filósofos organizaram a enciclopédia. Entre eles, como já havia dito, Denis Diderot e d'Alembert. Eles desejavam reunir uma diversidade de conhecimentos nessa obra. Se determinado intelectual tinha conhecimento na música, esse conhecimento era inserido na enciclopédia. Se a habilidade era na música, na matemática, na física, na química, na biologia, na botânica, na zootecnia, enfim, esses conhecimentos então eram inseridos na enciclopédia, por essa razão que estes pensadores, esses grandes homens da história, estes exímios intelectuais também foram chamados ou conhecidos como enciclopedistas. A enciclopédia ela possuía 28 volumes com verbetes relacionados às ciências, à filosofia, à política, às artes, ao direito, porque o Barão de Montesquieu ele também era advogado. Veja, também assuntos relacionados à economia, às artes, à geografia e assim sucessivamente. O conteúdo presente nesta obra era baseado na racionalidade e no empirismo. Era discutido nos salões literários, onde os intelectuais franceses se reuniam para trocar ideias, para fazer esse intercâmbio, essa troca de conhecimento. Eles, nos salões literários, eles expunham as principais ideias da burguesia
ascendente. Veja que a burguesia, ela começa a tomar destaque, na sociedade, e lá mais na frente, na Revolução Francesa, essa burguesia vai ditar o ritmo da sociedade, ou vai ditar os caminhos políticos a partir de então. Veja, entre os anos 1751 e 1772, a população francesa então passa a ter acesso à enciclopédia. Ao final de 1780, a difusão das ideias iluministas atinge as classes populares que antes não tinham acesso a essas informações, e agora com a enciclopédia elas passam então a ter acesso a essas informações. Lembrando que essa difusão de ideias atingiu as classes populares, que também eram adeptas às críticas ao absolutismo monárquico, à nobreza e ao clero presentes na enciclopédia. Lembrando que quando fala aí nobreza, clero, monarquia, nobreza, clero e o povão, as classes populares, o que nos vem à memória? A lembrança do primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, onde o primeiro estado e o segundo estado estavam, além de estarem desobrigados de pagarem impostos e tributos, os membros do terceiro estado, que representava a maior parte da população, eram obrigados a trabalharem para pagar impostos e tributos e para manterem a ostentação real, a ostentação da nobreza e dos membros do alto clero. Então veja que as ideias dos filósofos iluministas começam a tomar um novo rumo, agora dando vez, ou garantindo, ou fazendo com que a massa, a população, as classes populares comecem a participar deste movimento histórico, e mais lá na frente você vai ver que vai estourar a Revolução Francesa, e é claro que a classe popular ali também estaria presente. Muito bem, por enquanto encerramos por aqui, e em nossa próxima aula voltaremos com mais informações acerca deste momento histórico, da história da Europa, da história do mundo, a história de uma iluminação, o século das luzes, através desta nova forma de pensamento, o pensamento iluminista.